No segundo vídeo, iremos abordar os demais elementos da matriz, relacionados a recursos, tempo, desenvolvimento do produto, comunicação e ações empreendedoras. Esses são os fatores que auxiliam o gerenciamento dos riscos, ou seja, você deve ficar atento a como esses processos estão acontecendo na sua empresa. A linha inferior da matriz descreve aspectos relacionados ao produto. Esses aspectos evoluem da esquerda para a direita e estão correlacionados com o tempo. Quanto mais maduro é um produto, ou seja, quanto menor o risco, mais aspectos da direita são observados. É importante ressaltar que em uma linha os elementos não são excludentes, ou seja, em uma startup madura podemos verificar todos, mas geralmente em uma startup com maior risco, os elementos da esquerda são mais observados e os da direita frequentemente não. A segunda linha se relaciona com comunicação. Falhas na comunicação podem comprometer o seu projeto, e por isso adicionamos esses itens. Da mesma maneira que o produto, também tem uma evolução da esquerda para a direita. A linha central é de análise de risco, e a superior demonstra as ações empreendedoras sobre incerteza. Mais uma vez, a evolução ocorre da esquerda para a direita, e possui ligação com o tempo e com recursos que a empresa possui. Quanto mais a empresa apresentar características do extremo direito, menores tendem a ser os riscos a ela associados. Voltando aos extremos da matriz de gestão de riscos, como já foi dito, encontra-se tempo e recursos. Adicionar esses elementos, pois tempo para startups é um elemento escasso. A má gestão do tempo pode ser o principal risco para sua startup. Fique atento. Dessa forma, para acelerar um projeto, um empreendedor pode reduzir características ou ampliar os recursos. Para aumentar o escopo, pode-se ampliar a equipe, estratégia que aumentará a velocidade do trabalho, mas também o custo. Além dessa alternativa, pode-se prorrogar o prazo ou ambos. Nota-se, assim, que o papel do empreendedor no equilíbrio dessas variáveis é fundamental. Por mais simples que aparente ser, a capacidade de compreender e gerenciar as três variáveis muitas vezes determina se o projeto será bem-sucedido. Ou seja, tempo, escopo e recursos estão diretamente relacionados com todos os riscos do projeto. Conforme falamos sobre a primeira linha da matriz, tem-se os elementos ligados ao desenvolvimento do produto ou processo, que envolve uma série de etapas que, nos casos estudados, giravam em torno das seguintes áreas-chave: a identificação da oportunidade, o processo de benchmarking, a geração da inovação e o seu processo de amadurecimento. Esse processo pode ser explicado da seguinte maneira: cada produto começa com uma ideia. Em alguns casos, isso pode ser bastante simples, como nos casos de ideias baseadas em produtos já existentes em outros mercados, por exemplo. Em outros casos, pode ser algo revolucionário e único, o que aumenta a complexidade desse processo. Dentro desse contexto, nas empresas estudadas, foi observada a prática de benchmarking com empresas estrangeiras em todos os casos, sendo então esse um item relevante e por isso selecionado para compor a matriz. O benchmarking pode ser uma boa prática, porque permite que o empreendedor aprenda com erros e acertos de uma empresa similar. Ainda sobre o processo de desenvolvimento de um produto, por meio da análise dos casos, considerou-se que a sua composição ideal possui algumas etapas, como, por exemplo, a de pesquisa de mercado, que procura entender se há uma demanda para o produto e também quais as características específicas devem ser desenvolvidas, a fim de melhor atender às necessidades do cliente potencial. Esse processo seria o mais adequado, mas não necessariamente aconteceu em todas as empresas estudadas. Ou seja, muitas delas desconsideraram esse risco, o que acarretou em alguns casos mais tempo e recursos desperdiçados. Após essa fase de pesquisa, se verificaria o desenvolvimento de protótipos que são validados com alguns clientes. Isso é importante, pois por meio de informações provindas dessa primeira interação, é possível realizar decisões estratégicas que serão essenciais para o desenvolvimento do negócio, como, por exemplo, a definição do preço e o modelo de cobrança. Finalmente, quando o produto é apresentado ao mercado, torna-se importante a gestão do seu ciclo de vida, com a finalidade de torná-lo tão longo e rentável possível.
Nesse momento, o empreendedor precisa se atentar às movimentações do mercado e estar pronto para reiniciar o ciclo da inovação, pois o risco de se manter na zona de conforto pode fazer com que sua empresa desapareça rapidamente. Um segundo nível estudado foi o processo de comunicação, composto pelos seguintes itens: networking, comunicação interna, controle de atividades e marketing online. São itens essenciais para a construção de um negócio. Sem eles, você pode ficar com uma lacuna que aumenta o risco do seu projeto. No contexto desse estudo, o networking teve implicação de importância. Observou-se, por exemplo, que a chance de um empreendedor identifique uma oportunidade inexplorada, consiga investimento para o seu empreendimento de risco, recrute equipe, construa parcerias e clientes, se relaciona com a sua posição em uma estrutura social. Por sua vez, comunicação interna está associada com o processo de monitoramento do ciclo de vida do projeto, pois por meio dela é possível garantir que as informações necessárias para as partes interessadas da empresa, como status das entregas para um lançamento específico, previsões de custo, relatório de desempenho de pessoal e progresso do cronograma, estejam disponíveis de forma organizada. Foi observado que entre as empresas estudadas, as que possuíam um sistema de gestão de informações para esse controle obtinham melhor desempenho e, consequentemente, menor risco. O elemento da matriz controle de atividades se refere às pessoas, processos e ferramentas utilizadas para planejar, gerenciar e atenuar problemas e eventos de risco que possam afetar um projeto. Lembre-se, gestão da comunicação é uma palavra-chave para manter a sua startup em uma zona de menor risco. O último elemento do nível comunicação é o marketing online, que foi inserido por ter sido adotado em todos os casos. Marketing digital consiste na promoção de produtos ou marcas através de mídias eletrônicas e difere do marketing tradicional na medida em que envolve o uso de canais e métodos que permitem a ampliação do alcance das campanhas com menor custo e maior eficiência. É muito importante, pois não basta um bom produto se os clientes não o conhecerem. Sobre as ações empreendedoras, que são as principais abordagens gerenciais para a tomada de decisão por startups em contextos incertos, ou seja, ações para mitigar os riscos, nós listamos as que seguem. A primeira é a efetivação, que é a seleção de um dado conjunto de meios para descobrir os possíveis efeitos que possam ser criados a partir deles. Por exemplo, você tem um amigo designer, outro engenheiro, um dinheiro guardado e com isso planeja criar a sua startup. O segundo é o selecionismo, que se refere à condução de diversas soluções em paralelo para a escolha da melhor posteriormente. Por exemplo, você lança 2 modelos de precificação para testar o mercado e depois decide pelo melhor, analisando o retorno do cliente. O terceiro é a tentativa e erro, que se refere ao aprendizado de forma flexível por meio de um planejamento que se ajusta às novas informações que são obtidas com o decorrer da implementação do projeto. A seguir, temos a Lean Startup, que foi desenvolvida por Eric Ries, que defende a experimentação ao invés do planejamento elaborado, a opinião do cliente sobre a intuição e o design interativo, ao contrário do desenvolvimento tradicional. Ries ainda sugere também a construção de um produto viável mínimo, que é uma versão mais simples do produto ideal, que permite validar o processo de construção, mensuração e aprendizado, com o mínimo esforço e com a menor quantidade de tempo de desenvolvimento. E, por fim, o empreendedor pode utilizar um recurso mais tradicional, que demanda mais tempo para ser confeccionado, que é o plano de negócio. Esse documento consiste em análise profunda da indústria, do cliente, da concorrência, da oferta e também apresenta uma descrição detalhada do produto, do plano de marketing, de operações, de finanças e desenvolvimento, bem como da equipe e dos riscos que envolvem o projeto. Analisando ainda pela ótica das ações empreendedoras sobre a incerteza, percebe-se que quanto mais ocorre o planejamento antes das tomadas de decisões de investimento, mais ações de extremo direito são observadas, o que tende a diminuir o risco do negócio. Ou seja, você pode adotar todas, mas adotar somente as do extremo esquerdo pode aumentar o risco do seu negócio. Pessoal, em resumo é isso. Deixamos então o exemplo do Catarse. Olhe como ficou a matriz preenchida. Os itens que foram observados, nós sinalizamos em verde.
Quanto mais itens marcados, é sinal que sua startup está mais madura para lançar um produto no mercado. Mas não se preocupe caso você esteja com poucas caixinhas, pois isso evolui com o tempo. Claro que se puder ajustar, melhor. O Catarse começou com risco alto e, mesmo assim, é uma das startups de sucesso no Brasil. Por fim, é importante enfatizar que a matriz proposta por essa pesquisa não tem como objetivo impedir que ocorram empreendimentos arriscados. Ao contrário, ela permite às empresas que a adotam assumir empreendimentos de maior retorno do que as concorrentes que possuem uma gestão de risco menos eficaz. Espero que seja útil e aguardo feedback para aprimorarmos o modelo. Tenho certeza que sempre podemos melhorar.